Manual Administrativo do Clube de Aventureiros, Capítulo 10, 10.3 Aventureiro do Ano, Cerimônia. Este programa é um desafio para ser implantado e mantido, mas talvez seja uma das maiores potencialidades do Clube de Aventureiros para realizar efetivamente sua missão: ajudar os pais e as mães na criação de seus filhos. As grandes dificuldades relacionadas com este programa prendem-se ao fato de que um adulto que não tem necessariamente interesse no clube de aventureiros para si, mas sim para sua criança, precisa ser convencido a cumprir requisitos, realizar trabalhos teóricos e práticos, fazer provas e ser avaliado exatamente como acontece com seu filho ou filha. Com a vida atribulada e a correria do dia a dia, esta não parece ser alguma coisa que alivia a carga dos pais. Pelo contrário, representa, ao menos do ponto de vista deles, um compromisso adicional para complicar ainda mais a sua já superlotada agenda. Onde encontrar a coragem para comunicar aos pais que inscrever seu filho no clube de aventureiros, ao invés de facilitar a sua vida, vai exigir ainda mais dele? Uma fonte possível para obter tal coragem é o fato de que as crianças, especialmente as em idade de aventureiro, desejam ardentemente a presença, a companhia, o interesse e o envolvimento dos pais em suas pequenas vidas, e elas têm o direito de esperar isso deles. O auxílio que o Clube de Aventureiros pode lhes prestar não é a substituição deles como pais dos seus filhos. O Clube de Aventureiros é apenas uma proposta de agenda para sugerir caminhos com o objetivo de levar os pais a se relacionarem com seus filhos através de atividades interessantes e promotoras do desenvolvimento físico, mental, espiritual e social. Em verdade, os pais só dependem do Clube de Aventureiros para isso porque querem. Eles próprios poderiam tranquilamente organizar um clube de famílias, no qual os pais das crianças de uma certa faixa etária comum realizariam jogos e brincadeiras, instruções e experiências que, além de aproximar pais e filhos, dariam prazer a todos. É deste modo que nasce, aliás, a maioria dos clubes de aventureiros, pais à procura de soluções. Entre 6 e 9 anos de idade, os pais são os heróis para seus filhos. Em nenhuma outra idade isso ocorrerá novamente com tanta devoção e admiração dos filhos para seus pais. Por isso, o Clube de Aventureiros se esforça para unir pais e filhos. Assim, a participação e envolvimento dos pais no clube é indispensável. A melhor opção que os pais fariam seria assumir sua tarefa e crescerem juntamente com seus filhos, enquanto os encaminham para o destino que o amor lhes indica, como era e ainda é o plano original de Deus. Não há ninguém neste mundo que ame tanto, tão extensa e tão profundamente os filhos deles, a ponto de se sacrificar, como eles fazem, para vê-los se tornarem homens e mulheres dignos e respeitados. Com esta perspectiva em mente, você perceberá que exigir a presença de pelo menos um adulto, preferivelmente um dos pais, como pré-requisito inegociável dentro do programa do clube, é uma vantagem para as crianças e para os pais. Pedir-lhes que realizem alguns trabalhos e desobstruam um pouco suas apertadas agendas. Para isso, é pedir pouco. De todos os pontos de vista pelos quais se olha a situação, criar filhos sozinhos, sem o clube, é bem mais difícil do que participar em uns poucos trabalhos e atividades, reuniões e instrução, criados e dirigidos por outros. Nós, líderes, somos estes outros. Nós somos os responsáveis por gerar o ambiente e prover as ferramentas para que eles, pais e filhos, se encontrem e construam mutuamente. Eles, não nós, são a razão de haver o trabalho que fazemos. Parafraseando João Batista, é necessário que eles cresçam e nós diminuamos. O programa denominado Aventureiro do Ano tem semelhança e relação direta com cada uma das classes dos aventureiros. Na verdade, poderíamos dizer que existem 4 programas Aventureiro do Ano distintos e não apenas um. Parte dos requisitos são cumpridos pelos pais ao ensinarem em casa porções do currículo das classes e especialidades do filho.
Ninguém melhor do que os pais para compreender as dificuldades peculiares e as potencialidades das crianças. Ninguém melhor para equilibrar e dosar as exigências de acordo com a capacidade. Ninguém melhor do que os pais para saber em que ponto do caminho parar de exigir e começar a incentivar. Outra porção de requisitos para os candidatos a aventureiro do ano está na rede familiar. Os trabalhos requeridos ali não são coisa de criança. Trata-se de um intensivo treinamento teórico e prático para ser pai, não apenas estar pai. Esse treinamento não é conduzido pelas ideias ou pelos conceitos de algum superprofessor ou premiado consultor em educação. Não, é por alguém muito mais experimentado e sábio, Deus. Tanto líderes como pais se dedicam a estudar e compreender, não a mais nova moda na psicologia, mas os antigos e confiáveis princípios da Bíblia. Claro que as descobertas científicas fazem parte do estudo, mas é fácil de perceber. O que acontece mais rotineiramente é que elas apenas confirmam os preceitos estabelecidos há séculos nas instruções divinas. O homem, em geral, está destreinado quanto ao modo indicado por Deus para conduzir sua vida. Líderes e pais também. Por isso, não é adequado dizer que qualquer deles ensine um ao outro. Na verdade, todos aprendem juntos. Requisitos gerais: ser o responsável por uma criança matriculada oficialmente no clube de aventureiros local. Levar seu aventureiro a ser recebido com um lenço, caso ainda não tenha sido. Contribuição financeira conforme o acordo firmado entre o clube e os pais ou responsáveis do aventureiro. Requisitos das classes e especialidades da criança. Ajudar seu aventureiro a chegar o mais perto possível da investidura de sua classe, mesmo que ele não consiga cumprir todos os requisitos e não se habilite para a cerimônia. Participar na realização das tarefas teóricas e práticas relacionadas com o cumprimento dos requisitos na classe do aventureiro. Realizar pelo menos uma das especialidades do aventureiro à sua escolha, habilitando-se a recebê-la juntamente com a criança. Requisitos da rede familiar dos aventureiros. Participar de 80% das reuniões formais da rede familiar. Participar de 80% das reuniões de trabalho para classes e especialidades. Participar no planejamento, elaboração, preparação ou realização do grande evento anual da rede familiar com uma função definida. Participar na eleição dos representantes da rede familiar para a comissão executiva como votante. A criança conquista as classes e especialidades. O certificado Aventureiro do Ano é conquistado pelo adulto que a assessora, como seu responsável. A entrega destas distinções é o reconhecimento pelo trabalho de equipe realizado pela criança e pelo adulto. As mesmas pessoas podem receber o certificado de Aventureiro do Ano 4 vezes durante o período em que estão no clube. 10.4 Cerimônia Investidura de líderes. Voto de investidura. Esta cerimônia deve ser sempre realizada pelo Ministério dos Aventureiros da Associação Missão Local, através do departamental ou de uma pessoa treinada indicada por ele. O coordenador de área será, na maioria das vezes, esta pessoa. Esta não é uma cerimônia fixa do Clube de Aventureiros, podendo ser realizada em qualquer data e horário disponível, desde que haja uma quantidade representativa de pais e membros da igreja local para assisti-la. É uma excelente oportunidade para ter a presença do departamental ou coordenador de área pregando em sua igreja. Quando isso for possível, a investidura acontecerá como parte do sermão, não havendo disponibilidade de data para realizar um programa completo de sábado pela manhã. Ainda assim, o horário preferencial será o do culto divino. Neste caso, a cerimônia ocupará uma pequena parte do culto, como acontece com as ordenações de oficiais e apresentações de bebês. Melhor ainda é fazer a cerimônia no momento infantil do culto. É muito importante escolher uma data em que muitos pais, mães, oficiais e membros da igreja estejam presentes. Por isso, recomendamos sempre o sábado pela manhã. Esta é uma oportunidade sem igual
para mostrar à igreja que a liderança do clube está evoluindo, com o objetivo de servir sempre melhor as crianças e seus pais. Isto servirá como incentivo para que outros adultos se interessem em obter treinamento especializado e capacitação para liderar. Deste modo, seu clube poderá crescer constante e seguramente, abrindo vagas para mais crianças, já que haverá mais líderes para atendê-las. Inscreva seus amigos e colaboradores nos cursos promovidos por sua associação missão ou consiga a permissão para conduzir em seu clube algum curso de aperfeiçoamento. Seu coordenador de área lhe dará ajuda nisso. Pode ser, inclusive, que ele convide líderes de outros clubes que também necessitem do treinamento que você está promovendo. Comunique-se com o departamento de aventureiros e informe-se. Agende uma data com o departamental ou o coordenador de sua área assim que for comunicado da aprovação de qualquer dos seus adultos em treinamento. Depois, agende a data com a direção de sua igreja local e inicie os preparativos sob a orientação do pessoal da Associação Missão para realizar uma inesquecível cerimônia de investidura. Neste manual, você encontra todos os requisitos necessários para a investidura como líder. Procure, porém, no Ministério dos Aventureiros de sua Associação Missão, o registro especial para líder para fazer sem acompanhamento. Cerimônias, orientações curtas, simples e significativas. O ideal é manter estes 3 ingredientes bem equilibrados. Comece pela simplicidade. Não inclua muitas partes em sua cerimônia. Quanto mais partes houver, mais trabalho você terá para fazê-las girarem harmoniosamente em torno do eixo central, o objetivo de sua cerimônia. Se for complexa muitas partes, sua cerimônia vai deixar de ser curta e pode perder o significado em meio a tantas mensagens emitidas durante tantas partes que a constituem. Os ideais dos aventureiros são o modelo perfeito deste ponto. São simples, curtos, significativos. Você vai usar os ideais em suas cerimônias, por isso, faça que elas combinem com eles. Música de fundo, decoração, deslocamentos, recitação, demonstrações, oradores, cantores, procedimentos, participação dos aventureiros, convidados, pais, membros da igreja, ufa. Com tantos ingredientes, é muito fácil a cerimônia se complicar. Quanto à duração, já ouviu falar em gostinho de quero mais? Quando as pessoas lamentam porque já acabou, alguma coisa conseguimos atingir esse sabor. O poder do significado. Fazer cerimônias curtas é fácil, basta usar poucos minutos. Fazer cerimônias simples é fácil, basta eliminar tudo que não seja essencial. Agora, fazer cerimônias significativas, o significado é, sem a menor sombra de dúvidas, a questão mais importante para todas as pessoas envolvidas em uma cerimônia. Para falar de significado, vamos lhe dar alguns conselhos práticos ligados à realização de cerimônias no Clube de Aventureiros. Comece e termine no horário marcado. Fazer suas cerimônias começarem no tempo adequado e durarem o tempo previsto é uma grande virtude. E se você quer ser perfeito, termine suas cerimônias no horário combinado. Existem 3 boas situações em que este conselho é valioso. Se tudo estiver correndo às mil maravilhas, aproveite a oportunidade para, terminando no horário, deixar aquele gostinho de que falamos há pouco. Se tudo estiver dando errado, por que prolongar ainda mais a sequência de desastres? Termine no horário e sobreviva. Se tudo está caminhando normalmente, por que você comprometeria o bom andamento do programa, prolongando além do horário normal? Tenha objetivos em mente. Saiba muito bem o destino para o qual está dirigindo os participantes de suas cerimônias. Você deve escolher estes objetivos antes de realizá-las. Aproveite as cerimônias para fazer propaganda do Clube de Aventureiros. Quem sabe se um futuro dirigente não está esperando apenas uma boa amostra deste ministério para ingressar nele. Cerimônias podem morrer se forem mal utilizadas. Cerimônias podem viver ou reviver se forem bem utilizadas. Não está na cerimônia o defeito ou a virtude, está em seu emprego.
e o emprego das cerimônias cabe aos ministrantes delas. É um privilégio e uma responsabilidade. Por isso, planeje muito bem os meios e os fins que estiverem ligados às suas cerimônias. Estabeleça ligação com as pessoas. Há inúmeras variáveis sobre as quais você pode atuar para dar significado a uma cerimônia. Analise os participantes. O que você poderia fazer para envolvê-los com sua cerimônia? Analise os convidados. Como eles poderiam influir sobre os participantes para tornar a cerimônia significativa? Analise o programa. Quais as coisas que poderiam, inseridas no programa, torná-lo significativo? Analise o ambiente. Como o local ou o clima no ambiente poderia contribuir para atrair as pessoas que você deseja envolver? Analise os objetivos. Será que eles são apenas seus objetivos? Mantenha as tradições. Nunca acabe com algo se não tiver outra coisa melhor para colocar em seu lugar. Siga o exemplo de Jesus. Dê novos significados às coisas antigas, mas desgastadas pelo uso. Dê significado a coisas que não significavam nada antes, mas que têm potencial para impressionar as pessoas. Há uma infinidade de coisas boas no passado. Valorize aquilo que outros líderes lutaram tanto para estabelecer antes de você. Mas não se renda à tentação de deixar as coisas ficarem como estão pelo simples fato de sempre terem estado assim. Examine as razões por que as tradições são e devem ser mantidas. Descubra as histórias e as experiências que as legitimaram. Conheça as pessoas que as criaram. Estude os objetivos que elas tinham em mente. Depois disso, avalie se elas são ainda válidas para você e para o seu grupo. Se não parecerem mais válidas, pergunte a si mesmo: em quem está o defeito? Em mim como líder? Nas pessoas como participantes? Na cerimônia como programa? Muitas coisas boas do passado foram e são enterradas, apenas porque ninguém se animou a ter o trabalho de impedir seu sepultamento. Mude quando for necessário. O mundo muda, as pessoas mudam, a liderança muda, as cerimônias também precisam mudar. Mas dia menos dia, algumas cerimônias se apresentam carcomidas, vazias, sem significado ou objetivo. Cerimônias mantidas teimosamente como um fim em si mesmas não são úteis, nos fazem perder nosso tempo e nossa paciência. Seja criativo. As cerimônias padronizadas fornecem aos aventureiros, não importa em que parte do globo terrestre se encontrem, um senso de unidade e de pertencer a um grupo especial de pessoas que mantém características especiais, juntamente com o uniforme e os ideais. Elas garantem os princípios básicos de funcionamento do programa. Personalizar estas cerimônias, tornando-as peculiares de seu clube, pode ser um fator importante de integração e identificação com seu público, pais, crianças, membros da igreja. Seja original, há uma boa margem para isso. Reinvente as cerimônias, sem exagerar, e elas terão significado para seus aventureiros. Cuidado com a palavra falada. Quem fala em uma cerimônia é muito importante. Esta pessoa pode salvar ou pôr a perder sua cerimônia. Todo o cuidado do mundo é pouco na escolha dela. Se esta pessoa é você, saiba que, a menos que esteja muito bem preparado, conhecendo bem todos os pormenores envolvidos na cerimônia, você corre o risco de ter problemas. É melhor escolher uma outra pessoa para ocupar esta função, caso você esteja ao volante da cerimônia. Se quer falar, deixe que outro coordene a cerimônia. Se deseja coordenar, procure alguém para falar. Quem coordena precisa estar em perfeita sintonia com quem fala durante uma cerimônia. Esta sintonia, contudo, deve ser obtida muito tempo antes de a solenidade acontecer. Serão muitas reuniões e conversas particulares, até que se estabeleça a unidade de pensamento característica de quem realiza boas cerimônias. Invista este tempo em sua diretoria, pois os três estão no mesmo barco, devem pegar os remos e ajudar a chegar ao porto. O sucesso de um é o sucesso dos três.
Cuidado com a palavra escrita. Faça resumos escritos de tudo que vai ser falado. Tenha cópias do programa espalhadas na mão de quem precisa e em outros pontos estratégicos. Quem precisar se orientar não vai ocupar seu tempo durante a cerimônia, perguntando-lhe detalhes que já estão disponíveis por escrito. Tenha listas de nomes, especialidades, classes, distintivos, cursos e etc. sempre à mão e prepare cópias de segurança de tudo. Vale a pena ter essas cópias, mesmo que você nunca as use. No dia em que você não as tiver feito e precisar delas, estará aprendendo da pior maneira que existe o valor que elas têm. Entregue programas ou boletins à entrada junto com as coletâneas de música, mesmo correndo risco de ser cobrado por todos pelos horários e atividades previstos e divulgados. O programa da cerimônia é uma espécie de contrato, através do qual você se compromete a não fazer surpresas, a menos que você também seja surpreendido. Imprevistos acontecem. Claro que você não precisa declarar todo o programa que pretende realizar, com excesso de detalhes, mas o horário de início e término que você já deve ter informado nos convites, a sucessão das partes, a presença de convidados ilustres, oradores e cantores envolvidos, são todas informações interessantes. Interessar é um dos seus objetivos, lembra? Isso envolve uma boa dose de coragem e engessa um pouco suas possibilidades de adaptações de última hora. Mas, convenhamos, se você já definiu, planejou e ensaiou devidamente todas as partes, por que ficaria fazendo adaptações, a não ser que acontecesse alguma coisa realmente inesperada? A coletânea é uma espécie de convite estendido a todos para participarem da solenidade. Esta participação pode ser através de cântico congregacional, leitura, recitação ou de outro método criativo, que envolva a todos e a cada um na cerimônia. Não deixe faltar alguma coisa deste tipo. Isso torna a cerimônia mais participativa. Cuidado com a palavra cantada e recitada. Utilize ao máximo os aventureiros para cantar e declamar. Eles são as estrelas do show. Deixe que eles apareçam. Uma excelente razão para fazer isso. As pessoas dispostas a comparecer à sua cerimônia fizeram-no por causa dos aventureiros que vão participar da festa. Aproveite este interesse que já existe e utilize-o para envolver estas pessoas na cerimônia. Escolha bem os hinos e as partes declamadas. Lembre-se de que o segredo para o sucesso em apresentações públicas é ensaio, ensaio, ensaio e depois de todo este ensaio, um pouco mais de ensaio. Especialmente o hino e os ideais dos aventureiros devem ficar perfeitos, pois trabalhamos neles em praticamente todas as ocasiões nas quais estamos junto com as crianças. Registre para a posteridade. Fotografe, grave e documente suas cerimônias. É assim que se criam as tradições e é assim que elas são mantidas. Este é um excelente modo de também treinar os futuros líderes de seu clube, mesmo quando você já não esteja mais envolvido neste ministério. Eles verão e ouvirão como as coisas eram feitas na sua época e podem querer reviver estes bons tempos. Distribua cópias para os interessados e interesse-os em seu clube. Envie recordações personalizadas aos pais dos desbravadores na forma de um porta-retratos ou fita editada, com as partes da cerimônia que mais lhe interessam. Você sabe quais são, não é? E eles jamais se esquecerão destes momentos que os filhos deles passaram no clube de aventureiros. Isso é relações públicas e marketing de ótima qualidade. Envolva a todos e a cada um. Um erro comum nas cerimônias é deixar de fora alguém que deveria estar envolvido. A participação, especialmente de quem não tem uma ação direta e definida na cerimônia, é muito importante. Como você tem vários aventureiros que já vão receber o lenço ou distintivos na cerimônia, providencie para que os que não conseguiram habilitar-se em suas classes e especialidades ou outro pré-requisito possam participar com algo significativo e considerado importante por todos. Não permita que umas poucas estrelas brilhem na festa, ofuscando a grande maioria que fica à parte só assistindo.
Seja esperto e distribua tarefas de modo que todos contribuam direta ou indiretamente. Se não tiver trabalho para todo mundo, invente, mas mantenha todas as mãos e todas as mentes ocupadas com sua cerimônia. Delegar não é apenas um benefício para você como líder, é uma ferramenta de trabalho. Algumas vezes você deve delegar com o intuito de aliviar um pouco sua carga. Outras vezes, apenas para permitir que outras pessoas aprendam a levar cargas como você. Respeito na medida certa. Cuidado com os símbolos. Não permita que sejam idolatrados, mas não deixe também que sejam desprezados por não os tratar com o devido respeito. Ensine que o respeito não é pelo símbolo, mas sim por aquilo que ele simboliza. O púlpito pode ser considerado apenas um móvel de madeira ou pode ser um objeto que nos leva a ter reverência por aquilo a que ele está ligado. Lembre-se que a terra onde a sarça ardeu estava santa por todo o tempo em que Deus esteve em contato com ela. Depois disso, passou a ser apenas mais um bocado de areia comum do deserto. O templo, os objetos, o tempo e as pessoas consagrados para o serviço a Deus deveriam sempre merecer a nossa melhor atenção e a nossa maior consideração. As autoridades, sejam de que nível forem, devem receber o mesmo respeito. Se você pode contar com a presença do seu pastor distrital ou a liderança local em sua cerimônia, destaque a presença e o apoio deles ao seu trabalho. Se o coordenador geral de sua associação missão ou coordenador de área pode estar presente com você, agradeça-lhe publicamente por isso. O respeito que você demonstrar pelas autoridades se refletirá sobre você mesmo. Não esqueça que você é também uma autoridade. Programas especiais. Dia do Aventureiro. Este é um dia para que o clube comemore a sua existência e compartilhe com a igreja seu programa e resultados. A data para o Dia do Aventureiro é sempre no terceiro sábado de maio. O sermão e orientações para o programa são preparados a cada ano pelo Ministério de Aventureiros da Divisão Sul-Americana. Os aventureiros podem participar deste programa de várias maneiras. 1. Apresentações musicais, tanto instrumentais como cantadas, dramatizações, recitar poemas, ler textos inspiradores, apresentar versos bíblicos memorizados nas classes e especialidades, etc. 2. Leitura dos textos bíblicos do sermão ou narração da história para as crianças, ser recepcionistas, dando as boas-vindas à porta, entregar os materiais de leitura, boletins, doxologia, propaganda do programa da tarde, lembrancinhas do Dia do Aventureiro, recolher as ofertas e etc. 3. Patrocinar e arrumar as flores e a decoração da igreja neste dia. Estas e muitas outras atividades possíveis precisam ser ensinadas, ensaiadas e reensaiadas para serem realizadas naturalmente e sem tropeços pelas crianças. Lembre-se que é sua responsabilidade cuidar para que eles tenham sucesso e nunca fracasso ao trabalharem para a igreja e para Deus. Outras coisas a providenciar. Um pastor ou um pregador convidado que esteja bem relacionado com a faixa etária dos aventureiros e saiba falar para as crianças sem deixar os adultos de fora. Músicas especiais do coralzinho do clube, pelo menos 2, além do hino do aventureiro com todos os aventureiros juntos. Solos, duetos e outras formações para as diversas partes necessárias dentro de um programa de sábado inteiro. Pais e dirigentes para realizarem a recapitulação da lição nas classes dos adultos da escola sabatina. Eles devem estar uniformizados ou pelo menos identificados como representantes dos aventureiros locais. Almoço especial entre as famílias dos aventureiros. Organize esta refeição de confraternização com antecedência. Com o almoço comunitário, você garante a presença de todos os seus aventureiros para os últimos ensaios e a realização do programa da tarde. Batismo de aventureiros. Este não é um programa oficial do clube, mas sim da igreja local. A razão de o incluirmos aqui é discutir resumidamente a participação como aventureiros neste importante programa da igreja. Certamente você já notou quanto as crianças são precoces. Hoje em dia, tanto para o bem como para o mal.
Assim como os meninos e meninas podem dar problemas muito cedo, eles podem dar também alegrias. É o caso dos pequeninos que decidem entregar-se a Jesus muito cedo em suas vidas. Se um de seus aventureiros expressar o desejo de ser batizado como Jesus foi e os pais estiverem de acordo com isso, prepare-se para tornar este um dia muito especial, não apenas para aquele menino ou menina, mas para todo o seu clube. O aventureiro, se assim o desejar, pode ser batizado com o uniforme oficial completo, sem o menor problema, ou pode preferir ser batizado com um roupão tradicional e receber seu certificado de batismo, depois da cerimônia usando o uniforme oficial. Não é preciso forçar o uso do uniforme, mas não deixe passar despercebido o interesse que os demais aventureiros e a diretoria têm para com o evento. A unidade do aventureiro poderia preparar um presente ou homenagem para o batizando. Todos os aventureiros deveriam estar uniformizados durante a festa e, quem sabe, cantar o hino predileto do batizando, ou uma música especialmente preparada para ele. Faça os necessários arranjos com os pais e com os dirigentes da cerimônia, para que estas manifestações de carinho não atrapalhem o andamento geral do programa. Para que você entenda melhor o assunto, dê uma olhada no capítulo 11, que fala sobre o batismo de juvenis, abertura e encerramento das reuniões. As cerimônias de abertura e encerramento dos encontros de aventureiros são apenas os momentos iniciais e finais destas reuniões. Não precisam obedecer a nenhum ritual pré-definido. É claro que estes rituais são importantes motivadores para o espírito que reina no voto e na lei. Rotineiramente se deveria recitar e cantar o hino dos aventureiros, mas isso pode ser feito em diversas situações que não passam normalmente pela nossa cabeça. Durante uma meditação ou história inspiradora que tenha relação com o teor do hino, pode-se cantá-lo apropriadamente. Pode-se compor uma história ou sequência delas, falando de cada um dos itens da lei. Os aventureiros iriam recitando ao comando do dirigente as virtudes ligadas aos itens da lei. Ou um concurso poderia desafiar os meninos e meninas a identificar o item da lei que é ilustrado pela história. Uma coisa muito importante a lembrar e relembrar sempre é o fato de que aventureiros são amplamente diferentes de desbravadores. Eles não possuem ainda todo aquele fascínio pelo civismo, pela ordem unida e pelas formalidades em geral. É melhor deixar para mais tarde, quando realmente fará diferença na vida dos meninos e meninas, o ensino e o treinamento para a disciplina e o rigor característicos e muito úteis no clube de desbravadores. Rituais simples são suficientes neste momento de sua carreira. Uma parte bastante apropriada para a abertura de uma reunião, seja ela qual for, é uma história ou leitura inspiradora, relacionada com as atividades previstas para o dia. Uma oração termina adequadamente com um período devocional, incluído na abertura das reuniões. Depois dela, começa o dia de trabalho propriamente dito. Para o encerramento de uma reunião, o assunto mais recomendável são os anúncios e instrução quanto ao procedimento a adotar logo após o término do encontro. Estas instruções devem ser dadas durante os momentos em que todas as atenções ainda estão fixadas na liderança. Depois de encerrada a reunião, será inútil tentar dar avisos ou recobrar o interesse dos aventureiros.